Imagina olhar para o céu e descobrir que algo vindo de outra estrela está passando bem do nosso lado e ainda age de um jeito que desafia toda a lógica. Fica comigo que nos próximos minutos vou te contar 20 curiosidades espaciais tão bizarras que parecem roteiro de ficção. Antes de continuar, se você curte curiosidades sobre o espaço, já deixa seu like. Ajuda muito o canal a crescer. Bora pro vídeo. O espaço é enorme, silencioso e esquisito. Entre estrelas que nascem em pilhas de poeira, planetas com chuva de vidro e objetos que parecem pedir socorro ao Sol, há fatos tão estranhos que a gente precisa de 3 respirações para processar. Neste vídeo, vamos passar por 20 curiosidades bizarras sobre o espaço, começando com uma bem bizarra. Chuva de vidro? Não. Sério? Você sabia que em alguns planetas os ventos e a atmosfera podem criar chuva de partículas sólidas tão afiadas que cortariam qualquer coisa? Em exoplanetas muito quentes e com atmosferas exóticas, minerais podem condensar em gotículas que evaporam parcialmente e recristalizam no caminho, formando partículas que, quando caem, são como minúsculos estilhaços. Imagine a surpresa de qualquer sonda tentando pousar numa tempestade dessas. Se você fosse um robô explorador, você abriria o paraquedas? 2. Planetas que orbitam 2 estrelas. Viver entre 2 sóis. Planetas em sistemas binários não são só cenário de filmes. Eles existem e podem ter órbitas bem instáveis. Em alguns casos, a gravidade combinada de 2 estrelas cria trajetórias que mudam ao longo das eras, causando climas extremos. O que é curioso aqui é pensar como seria a vida se existisse com 2 céus constantemente diferentes. Já pensou? Um protetor solar fator 1000? 3. Visitante interestelar, 3I, Atlas e os 2 antecessores. Existem alguns objetos que não pertencem ao nosso sistema solar. Eles vieram de fora, cruzaram e seguiram viagem. Até agora, apenas alguns poucos foram confirmados como interestelares. O mais recente, chamado 3I Atlas, foi detectado em 2025 pelo sistema Atlas e chamou atenção porque é um corpo com atividade cometária vindo de fora da nossa vizinhança. Antes dele, tivemos 1I Oumuamua, detectado em 2017, e 2I Borisov, detectado em 2019. Portanto, 3I Atlas é conhecido como o terceiro visitante interestelar confirmado. Essas descobertas são raras e valiosíssimas. Cada objeto traz pistas sobre como são os sistemas planetários de outras estrelas. Pense, então tivemos 3 cartões postais enviados por outras regiões da galáxia para a gente dar uma olhada rápida. 4. O som do espaço. Silêncio que não é bem silêncio. No vácuo espacial, o som não se propaga como na Terra. Então, som no espaço não existe do jeito que conhecemos, mas as ondas eletromagnéticas e as pulsações magnéticas de planetas e estrelas podem ser convertidas em áudio por cientistas. Quando você ouve esses dados transformados, o resultado é uma trilha sonora alienígena, estalos, zumbidos e tons que lembram música experimental. Ou seja, o espaço não tem som direto, mas tem sons que a gente pode traduzir, e alguns são bem bizarros, parecendo até instrumentos eletrônicos fora de controle. Ouça um trecho a seguir. Eu achei perturbador. E você? 5. A gravidade pode ser estranha, e buracos negros que vomitam matéria. Buracos negros puxam tudo, isso é esperado, mas alguns deles, em situações específicas, geram jatos poderosos que lançam matéria e radiação para fora a velocidades próximas à da luz. Esses jatos são tão energéticos que, absurdamente, o processo de engolir acaba gerando expulsões colossais. Em sistemas com muitos campos magnéticos e discos de acreção turbulentos, o que era entrada vira saída em formato de colunas de material em super velocidade. Discos de acreção, para quem não sabe, são essas estruturas aí que aparecem na tela, achatadas e formadas por gás e poeira em rotação rápida ao redor de um corpo central. Resultado: o buraco negro vira uma das coisas mais barulhentas e luminosas do universo, e isso deixa astrônomos de cabelo em pé sobre como exatamente a matéria vira esses jatos tão organizados. 6. O planeta que chove ferro derretido. Imagina um pôr do sol onde, em vez de nuvens fofas, o céu se enche de vapor de ferro líquido. Parece coisa de ficção científica, mas esse planeta existe. O nome dele é WASP-76b, um gigante gasoso tão quente que o ferro evapora do lado que fica virado para o sol da sua estrela, e depois, quando gira e esfria um pouco, o ferro condensa e chove. Isso mesmo, chove ferro. A temperatura ali chega a mais de 2.400 graus Celsius, o suficiente para derreter praticamente qualquer metal. Então, se existisse um guarda-chuva, ele derreteria antes da primeira gota cair. Agora me diz, você encararia um passeio nesse planeta ou deixaria pro robô fazer o turismo por você? 7. A estrela que bate o próprio coração. Algumas estrelas têm pulsações tão regulares que parecem literalmente bater, como se tivessem um coração cósmico. Um exemplo impressionante é a estrela RR Lyrae, um tipo de estrela variável que muda de brilho de forma periódica. Essas oscilações são tão precisas que os astrônomos usam as RR Lyrae como relógios do universo para medir distâncias entre galáxias. Mas o lado bizarro vem agora. Em algumas delas, o padrão de pulsação muda de repente, como se o ritmo cardíaco estelar sofresse uma arritmia. A ciência ainda tenta entender completamente esse comportamento, e até hoje há debate sobre o que causa essas mudanças bruscas. É como se o universo tivesse um coração
evolução, mas que às vezes dá umas batidas fora do compasso. 8. Saturno poderia flutuar na água? Sim, se existisse uma banheira cósmica grande o bastante, ok, uma absurdamente grande, Saturno flutuaria. Isso acontece porque sua densidade média é menor que a da água, cerca de 0,7 gramas por centímetro cúbico, enquanto a água tem 1 grama por centímetro cúbico. Mas claro, isso é apenas um exercício mental. Saturno é feito basicamente de gás, e a banheira precisaria ter o tamanho de um planeta. De qualquer forma, o fato é curioso. O segundo maior planeta do sistema solar é tão leve em comparação ao seu tamanho que teoricamente boiaria. Só falta achar um patinho de borracha do tamanho certo, né? 9. O dia mais longo do universo conhecido. Alguns planetas e luas giram tão devagar que o dia, ou seja, o tempo de uma rotação completa, dura mais do que o próprio ano. Um exemplo clássico é Vênus. Ele gira no sentido contrário ao da maioria dos planetas, movimento retrógrado, e tão lentamente que um dia venusiano equivale a 243 dias terrestres. Para piorar, o ano em Vênus, ou seja, o tempo que ele leva para dar uma volta completa em torno do Sol, dura apenas 225 dias. Ou seja, em Vênus, o Sol nasce 2 vezes por ano. Tenta imaginar. 2 amanheceres por ano e o céu completamente coberto por nuvens tóxicas. É um lugar lindo e mortal, literalmente. 10. O planeta que pode ter diamantes do tamanho de montanhas. Sim, diamantes e gigantescos. Os cientistas acreditam que planetas ricos em carbono, sob enorme pressão interna, podem transformar parte do seu material em diamante sólido. Um exemplo famoso é 55 Cancri, um exoplaneta rochoso 2 vezes maior que a Terra e com uma composição que pode incluir até 1/3 de diamante. Imagine um mundo onde o solo brilha sob o calor da estrela e montanhas inteiras são feitas de cristal. Mas calma, mesmo que fosse possível minerar lá, a temperatura passa de 2000 graus Celsius, então nenhuma nave humana resistiria. Dá pra dizer que esse é o planeta mais rico da galáxia, mas impossível de saquear. 11. Estrelas canibais, as devoradoras do universo. Se você acha que buracos negros são os únicos monstros do espaço, é porque ainda não ouviu falar das estrelas canibais. Algumas estrelas vivem em pares, e quando uma delas fica velha e começa a perder massa, a outra aproveita a chance para sugar esse material. Literalmente. É o caso de sistemas binários como o RS Ophiuchi, onde uma anã branca rouba gás da companheira até causar explosões periódicas chamadas novas. Essas explosões liberam tanta energia que por alguns dias a estrela parece 1000 vezes mais brilhante. É basicamente um relacionamento tóxico, só que cósmico. E o mais insano, se a anã branca engole massa demais, ela pode colapsar e virar uma supernova, uma das explosões mais violentas do universo. Ou seja, o canibalismo estelar literalmente termina com uma bomba. 12. A estrela que é mais fria que uma lâmpada. Quando a gente pensa em estrela, já imagina calor infernal, certo? Mas e se eu te dissesse que existe uma estrela com temperatura de um café morno? Pois é, o objeto chamado WISE 1828 mais 2650, uma anã marrom superfria, tem temperatura estimada de 25 a 30 graus Celsius, mais ou menos como o nosso clima em um dia de verão. Esses objetos são chamados de anãs marrons e estão entre o limite de planeta e estrela. São grandes demais para serem planetas, mas não têm massa suficiente para iniciar fusão nuclear como uma estrela de verdade. Em outras palavras, é uma estrela que nunca acendeu a luz. 13. Galáxias fantasmas, o universo invisível. Nem todas as galáxias brilham como as fotos lindas da NASA mostram. Algumas são praticamente invisíveis, porque têm pouquíssimas estrelas e são compostas quase totalmente de matéria escura, um tipo de matéria que não emite luz e ainda é um mistério gigante para a ciência. Um exemplo curioso é a galáxia Dragonfly 44, descoberta em 2015. Ela tem o mesmo tamanho da Via Láctea, mas com 1000 vezes menos estrelas. Ou seja, é uma galáxia fantasma flutuando no cosmos, quase indetectável. Já pensou quantas dessas podem estar escondidas por aí, bem ao nosso lado, e a gente nem faz ideia? 14. O som de um buraco negro. E ele é real. Em 2022, a NASA conseguiu algo impressionante: transformar as ondas de pressão do gás ao redor de um buraco negro em som audível. O resultado? Um ruído grave, assustador, quase como um coral de vozes distorcidas vindo do além. Essas vibrações vinham do buraco negro no centro do aglomerado Perseus, a mais de 240 milhões de anos-luz da Terra. Claro, ninguém conseguiria ouvir aquilo no espaço, porque não há ar, mas os cientistas converteram as ondas para uma faixa que nossos ouvidos conseguem captar. Ouça um trecho do áudio. E aí, aterrorizante ou relaxante? Comente o que você achou. 15. Planetas que orbitam buracos negros. Se você achava que morar perto de um vulcão já era arriscado, imagina morar perto de um buraco negro. Os cientistas já confirmaram que é possível, pelo menos teoricamente, que planetas orbitem buracos negros de forma estável, desde que fiquem a uma distância segura. Esses mundos receberiam luz não da estrela, mas do disco de acreção, aquela camada brilhante que já comentamos, que gira em volta do buraco negro. O problema? O tempo ali se distorce tanto que alguns minutos perto do buraco negro podem equivaler a anos inteiros longe dele. Lembrando o filme Interestelar,
estelar. O Cooper não estava exagerando. Agora me diz, você moraria num planeta desses se pudesse ver o buraco negro gigante no céu toda noite? 16. Estrelas zumbis. Elas morrem e depois voltam à vida. A natureza adora uma reviravolta, e o espaço também. Algumas estrelas, depois de explodirem como supernovas, não desaparecem completamente. Em vez disso, sobram núcleos ultradensos chamados anãs brancas ou estrelas de nêutrons. Mas o mais bizarro vem agora. Algumas dessas estrelas mortas voltaram a emitir brilho, como se tivessem ressuscitado. O fenômeno acontece quando elas roubam matéria de uma estrela vizinha, reacendendo o processo de fusão nuclear por um tempo. Ou seja, uma estrela pode literalmente morrer e depois acender de novo. Se isso não é um zumbi cósmico, eu não sei o que é. 17. O planeta que desafia as leis da física. Você já ouviu falar do planeta HD 106906b? Ele é um caso de estudo porque parece estar fora de lugar no seu próprio sistema. Enquanto a maioria dos planetas orbita perto de suas estrelas, esse gigante gasoso está a uma distância 738 vezes maior que a da Terra para o Sol. É como se Júpiter estivesse tão longe que nem faria mais parte do sistema solar. Os cientistas ainda não sabem ao certo como ele foi parar lá. Talvez tenha sido expulso e depois preso novamente pela gravidade. Basicamente, é o planeta rebelde que se recusa a seguir as regras da turma. 18. Buracos negros que cospem estrelas inteiras. Buracos negros são famosos por engolirem tudo, e como já falamos aqui, eles também cospem? Pois é, quando um buraco negro engole muita matéria de uma vez, parte dessa energia é expelida em forma de jatos gigantescos, e às vezes, de maneira extremamente rara, ele pode até expulsar uma estrela. Em 2023, astrônomos observaram uma estrela sendo arremessada para fora de uma galáxia a uma velocidade de 8 milhões de quilômetros por hora, provavelmente depois de ser catapultada por um buraco negro supermassivo. Imagina tomar um tchauzinho desses, nunca mais volta pra casa. 19. A estrela que explode 2 vezes. Normalmente uma supernova é o último suspiro de uma estrela. Ela explode, brilha intensamente e depois resta só um núcleo. Mas em 2014, cientistas observaram algo que ninguém esperava. Uma estrela chamada IPTF-14HLS explodiu, escureceu e explodiu de novo. Durante 2 anos ela continuou variando de brilho, como se tivesse múltiplas explosões. O fenômeno desafia os modelos tradicionais de supernovas. É como se a estrela tivesse energia de sobra para repetir o espetáculo. Vai dizer que o universo não gosta de drama? 20. Galáxias que respiram. Um ciclo cósmico misterioso. Por último, e talvez uma das coisas mais poéticas já observadas no espaço, existem galáxias que parecem literalmente respirar. Calma, não no sentido biológico, claro, mas sim porque elas passam por ciclos de atividade. Primeiro produzem muitas estrelas, depois ficam quietas por milhões de anos, e mais tarde voltam a criar novas estrelas de novo. A galáxia SDSS J0826+56330, por exemplo, alterna períodos de formação e calmaria, como se inspirasse e expirasse estrelas. É o universo mostrando que até os gigantes também precisam de um respiro. No fim das contas, até as galáxias precisam de um tempinho para relaxar. Ufa, essas foram as 20 curiosidades mais bizarras sobre o espaço. E dá pra concordar que o universo é completamente doido, né? A gente falou de chuva de ferro, estrelas zumbis, galáxias invisíveis e até buracos negros que cantam. Agora me conta aí nos comentários, qual dessas curiosidades mais te chocou ou te deixou pensando, isso não pode ser real? Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo mais curiosidades como essa. E claro, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Ah, e antes de sair, clica em um dos vídeos que tá aparecendo aí na tela. Tem mais conteúdo insano sobre os mistérios do universo e coisas que você com certeza vai adorar descobrir. Até o próximo vídeo.